Queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia lá. Eu quero ler esse texto hoje em dois momentos. O primeiro momento nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. A semana passada lemos do 1 ao 3. E depois eu queria ler só o versículo de número 5. Ok? Filipenses 4, 1 a 3. E depois só o verso de número 1 a 4. E depois só o verso de número 5. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Muito bem, vamos ler então a palavra do nosso Deus, que diz assim. Filipenses capítulo 4, dos versos 1 a 4. Portanto, meus amados irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais companheiros. Os seus nomes estão no livro da vida. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Vamos orar, pedir a Deus para abençoar a sua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Pai amado, de amor e de misericórdia, louvamos o teu nome porque sabemos que o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado pelas escrituras, muito obrigado porque temos este registro, ó Deus, da tua palavra, os conselhos, as orientações do Senhor para cada um de nós. Que nesta noite, ó Deus, apenas a tua palavra e somente ela possa falar aos nossos corações e mentes, e que vidas sejam transformadas neste lugar. Ó Deus, que haja novo nascimento em corações aqui nesta noite, e que possamos ver a tua glória agindo, transformando, ó Deus, meros mortais em filhos de Deus. É no nome santo, doce e precioso de Jesus, o qual oramos agora e para sempre. Amém e amém. Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 5, mas lemos apenas até o versículo 4, por causa de uma coisa, de um propósito específico. A semana passada nós começamos dizendo para vocês que Paulo continua no mesmo feeling, ele continua na mesma pegada, ele continua desenvolvendo o seu argumento e o seu raciocínio lógico. E nós vimos aqui em semanas anteriores que o apóstolo Paulo, ele nos apresenta uma espécie de resumo para o cristão que deseja ter uma vida vitoriosa, uma vida cristã que sim, passa por percalços, por dificuldades, mas que vence as dificuldades, porque está em Cristo, está na pessoa do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos dá, por assim dizer, a coisa mastigada. Ele nos mostra, em outras palavras, o segredo ou os segredos para uma vida plena. E dentre estes, eu já citei aqui, permaneçam firmes na fé. Se você quer ter uma vida abundante, como Cristo prometeu, você precisa permanecer firme na fé. Um segundo segredo, qual o apóstolo Paulo nos apresenta para manter uma vida firme, uma vida abundante, é: vivam em harmonia. A desarmonia desagrega, a desarmonia desconjunta, a desarmonia destrói. Portanto, se nós queremos ter uma vida vitoriosa em Cristo, na igreja, fora dela, nós precisamos viver em harmonia. E em terceiro lugar, que nós não falamos a semana passada, é um mandamento, é uma ordem de Paulo, que nós iremos falar posteriormente: alegrem-se no Senhor. A grande questão que nós queremos colocar para vocês nessa noite é: como é possível alegrar-se ou viver uma vida alegre ou ser feliz neste mundo? Caído, maculado pelo pecado, destruído,
onde os homens se afastam cada vez mais de Deus. É possível ser feliz? É possível viver em alegria neste mundo? A resposta categoricamente é sim. É possível porque a nossa alegria está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que o texto diz, é por isso que Paulo diz, alegrem-se no Senhor, alegrem-se em Cristo. Mas o apóstolo Paulo, não satisfeito, ele não para de maneira nenhuma no versículo 4. E por isso que eu não li o versículo 5, porque eu quero que você se volte para ele hoje à noite, porque é exatamente sobre ele que nós iremos falar. O versículo 5, versículo 4 e o versículo 5, vamos ler. Olha aí na sua Bíblia, o que diz a palavra. Alegrem-se no Senhor. Ok, já vimos isso. Novamente direi, alegrem-se. É uma ordem. Ok, olha o que ele diz no versículo 5. Seja a amabilidade, em outras traduções, a moderação de vocês conhecida por quem? Pelos familiares, por todos. E aí o que ele diz depois, no final do versículo 5? Perto está o Senhor. Eu vou repetir. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. O apóstolo Paulo nos dá alguns segredos para termos uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida espiritualmente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando, frutífera. Qual é o conselho de Paulo? Qual é o segredo do apóstolo Paulo? Para que você e eu tenhamos uma vida abundante. O que é que o texto diz? Pode falar. Versículo 5. Você já parou para pensar que o seu jeito pode trazer para você muita alegria ou muita tristeza? Você já parou para pensar que a maneira como você lida com as pessoas, como você se relaciona, pode trazer muitas bênçãos ou muitas, entre aspas, maldições para você? Muitos percalços, muitas dificuldades? Se nós queremos ter uma vida vitoriosa, precisamos permanecer firmes, viver em harmonia e precisamos nos alegrar no Senhor. Ok, e o que mais? Seja amável. Seja amável. É uma ordem. Não é uma opção, não é um traço da personalidade. Ah, fulano é muito amável, que coisa linda, que coisa doce. E quem não é? E quem não nasceu assim? E quem não tem esse traço de personalidade? Meus amados irmãos, o que Paulo está falando para nós não se trata mera e simplesmente de um traço de personalidade, é uma ordem. Sejam amáveis. Todo crente precisa ser amável. No entanto, nós certamente podemos e devemos questionar e perguntar ao texto: o que o apóstolo Paulo quer dizer com amável? O que o apóstolo Paulo quer dizer com moderado? Seja amável, seja moderado. Antes de responder a esta pergunta, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas, ou de uma coisa especificamente. O quê? Lembre-se que nós dissemos na mensagem anterior que o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Uma aplicação de ordem prática de tudo que ele já ensinou. Por quê? Porque tudo aquilo que vem para cá tem que descer para cá. Não adianta eu saber todas as escrituras e não praticá-la. Não. Paulo, então, está fazendo uma aplicação prática de tudo o que ele ensinou. E ele está fazendo isso por uma razão. Perceba o que eu vou dizer agora. Não há pregação nem milagre capazes de resistir a uma igreja cujos membros vivem em guerra. Lembram que eu citei Gálatas a semana passada? Ó, Gálatas insensatos, vós que vos mordeis e devorais. Tem igreja que é assim. Tem irmãos que estão assim, vivendo como os Gálatas, brigando,
Então, repetindo, não há pregação nem milagre capazes de resistir a uma igreja cujos membros vivem em guerras uns com os outros. E, com o seu proceder, negam o que afirmam acreditar. As pessoas não vão acreditar nas suas palavras, elas vão acreditar nas suas ações. Elas vão acreditar na expressão do seu rosto. Elas vão acreditar nas suas reações diante da adversidade, diante da perseguição. As nossas palavras falam muito menos do que nós imaginamos. E as nossas ações falam muito mais do que nós imaginamos. Paulo está mostrando para nós que o caráter do crente precisa expressar as mais diferentes virtudes de Cristo Jesus. Você sabe que a palavra cristão significa um pequeno Cristo. E que, na verdade, esse foi um apelido que nós herdamos. Não era uma coisa boa, era uma coisa ruim. Era, bem nordestinamente falando, as pessoas que não eram cristãs mangando dos crentes. Então você, quando se diz cristão, quando carrega a sua Bíblia debaixo do braço, quando expressa a sua fé na repartição onde você trabalha, você está dizendo que você é um pequeno Cristo. Logo, você precisa agir, reagir, exatamente como Jesus o faria lá. Senão você vai entrar em contradição. E aí entra na prática essa frase que eu citei: não há pregação nem milagre capazes de resistir a uma igreja cujos membros vivem em guerra uns com os outros e, com o seu proceder, negam o que afirmam acreditar. As suas ações, reações falam mais do que as suas palavras. Meus amados irmãos, isso é tão sério que vários estudiosos da palavra discutem o exato significado deste termo. Mas a amabilidade é chamada pelos mais diferentes comentaristas bíblicos de paciência gentil. Olha na sua Bíblia aí. Versículo 5. Seja amabilidade ou moderação. Substitua aí. Seja a paciência gentil de vocês conhecida por todos. Nós somos convidados a sermos pessoas amáveis, pacientes e gentis. Portanto, ser moderado, ser uma pessoa amável, de acordo com a teologia paulina, tem alguns significados interessantes. O primeiro significado, a primeira coisa que Paulo quer dizer com paciência gentil, com amabilidade, com moderação é ser tomado pela ou por imparcialidade. E aí é óbvio que eu vou fazer uma pergunta retórica para você. Você é uma pessoa imparcial? Quando a gente pergunta se alguém é imparcial, existem várias implicações em relação a isso. Uma pessoa imparcial é uma pessoa honesta. Uma pessoa parcial, quando ela pende para alguém ou para alguma questão, porque ela gosta, porque ela quer, essa pessoa é uma pessoa desonesta. E a desonestidade não bate com Cristo. Ah, não, porque é meu parente, não, porque é meu vizinho, porque é meu amigo, porque é meu colega. Não, 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 não. A Escritura diz que você deve ser uma pessoa moderada. A Escritura diz que você deve ser uma pessoa amável. Mas dentro deste termo existem inúmeras coisas, inúmeros significados. É como uma árvore que tem vários galhos. É como o fruto do Espírito. É um fruto, não é assim? Mas tem vários desdobramentos. Exatamente é assim que se aplica o texto ou o conceito a essa palavra. Amabilidade, moderação.
Uma pessoa moderada é uma pessoa tomada pela imparcialidade. Ser dotado de imparcialidade significa julgar as circunstâncias com isenção, com equilíbrio e com neutralidade. Todas as circunstâncias, até aquela que envolve a pessoa que você mais ama, não interessa. Eu preciso ser uma pessoa imparcial. E uma pessoa que é imparcial, ela, além de ser honesta, ela não enxerga os seus próprios interesses. Porque ela tem um compromisso com a verdade. Quando eu sou um homem moderado, quando eu sou um homem amável, eu sou um homem tomado, cheio, repleto, transbordante de desinteresse. Mas parece que tem crentes que têm escrito no sobrenome interesse. Eu fico admirado como o Espírito Santo de Deus conduz as coisas. Porque eu fiz esse sermão, escrevi esse sermão, não conversei nada com Giovana e ela coloca um vídeo desse aqui. As pessoas vêm para a igreja porque elas querem ser abençoadas. Mas é interessante que elas não querem abençoar. Elas não querem ajudar, elas não querem contribuir, elas não querem exercer os seus dons, elas estão muito cansadas, elas não querem ser imparciais, elas gostam sim de ser imparciais quando não se trata da sua família, quando não se trata do seu bolso. A ausência, meus amados irmãos, da imparcialidade na vida de um crente, na vida de alguém que se diz cristão, endurece o coração. Uma pessoa que não consegue enxergar o outro, que não consegue enxergar a dor do outro, que não consegue enxergar a necessidade do outro. É uma pessoa que pensa apenas em si mesmo, que tem um ego inflado, inflamado. E que se torna uma pessoa completamente insensível e, portanto, parcial. Mas o que Paulo está dizendo para nós é: vocês não podem ser parciais, vocês precisam ser moderados, vocês precisam ser tomados pela imparcialidade. Ser moderado, de acordo com a teologia paulina, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo nos apresenta, é manter-se em equilíbrio. A palavra moderação já diz um pouco disso, né? Um indivíduo que se mantém em equilíbrio. E aí, quando eu falo isso, eu resgato uma memória da minha infância, onde eu adorava andar em cima dos muros, me equilibrando. E a minha mãe, que já não está aqui conosco, está na eternidade, dizia: menino, desça daí, menino, você vai cair, andar com a cabeça no chão, vai morrer, menino, desça daí. Mas eu me mantinha em equilíbrio. Hoje, se eu fizer isso, né? A labirintite diz: desce. Não dá. Mas, meus amados irmãos, se eu quero ser um servo de Deus, se eu digo que sou um servo de Deus, alguém temente a Ele, eu preciso ser amável, isto é, me manter em equilíbrio todo o tempo, independentemente das circunstâncias, porque manter-se em equilíbrio na bonança é muito fácil. Manter-se em equilíbrio fora do problema é tranquilo. Mas manter-se em equilíbrio na pressão, manter-se em equilíbrio nas dificuldades, manter-se em equilíbrio diante das circunstâncias da vida, diante de críticas injustas, e não partir para o finalmente. Um crente moderado, um crente amável, não permite que nada roube a sua paz. E olha, nós temos muitas coisas que tentam roubar a nossa paz, ou, como diz o versículo 4, a nossa alegria. Acabamos de estudar aqui no Iluminados pela Palavra, ladrões da alegria, e são vários os ladrões da alegria. Se você veio, você sabe quais são. Algumas coisas que roubam, alguns ladrões que roubam a nossa alegria, e que com certeza roubam a nossa paz. Quem são esses ladrões? As circunstâncias. As circunstâncias roubam a nossa alegria. Os bens materiais,
Como assim, pastor? O afinco em adquiri-los. E depois que adquire, a força para mantê-los. Porque quando você ganha 5 mil, você vive como alguém que ganha 5 mil. Quando você é promovido e passa a ganhar 8 mil, aí você tem mais dinheiro para gastar. Então você não vive mais como alguém que ganha 8 mil, mas você vive como alguém que ganha 5 mil. Você vive como alguém que ganha 8 mil. E aí você tem mais coisas. Aí você compra um carro mais caro. Você muda de casa. Você compra um celular mais cheio de frufru. Então, os bens materiais, a aquisição ou a manutenção deles, muitas vezes roubam a nossa alegria. Roubam a nossa paz. Um outro ladrão da nossa alegria ou da nossa paz? As pessoas. Quer um exemplo? Os relacionamentos. Quer que eu seja mais profundo e mais específico, melhor dizendo? O casamento. Existe um desafio maior do que ser casado? Eu não conheço. E as pessoas, quando você vai conversar com elas e pergunta assim, e fulana, ah, pastor, não estou mais com ele, não estou mais com ela. Foi que houve? Incompatibilidade, não deu, a gente se separou, cada um tomou o seu rumo, cada um seguiu a sua direção. Nós somos muito diferentes. Quer dizer que manter-se casado depende de se você é igual ou muito parecido com o outro? Não, irmãos. É um desafio. Permanecer casado é difícil. Precisa de esforço. Exatamente como a santificação, que é um processo, que é um erro crasso imaginar ou achar, como nem todo mundo é perfeito. John Wesley achava que a santificação era uma crise, uma espécie de ele chamava de segunda obra da graça, uma espécie de batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, como queiram. E ele dizia que essa ação do Espírito, ou essa segunda bênção na vida do crente, arrancava dele o pecado original. Já imaginou? De modo que o homem era tentado a partir da segunda bênção apenas de fora para dentro. Oh, meu Deus! Como eu queria ser tentado só de fora para dentro. Eu matava todas. Matava no peito e chutava com o pé direito. Sou destro, mas talvez dessa forma, sem o pecado original, talvez eu conseguisse chutar com a perna esquerda. Isso não é verdade. A santificação exige esforço, assim como o casamento também exige dedicação e esforço também. Então, alguns ladrões da alegria, meus amados irmãos, as circunstâncias, os bens materiais, as pessoas, e uma quarta coisa, ou um quarto ladrão, que rouba, que furta a nossa alegria, a ansiedade. O Brasil foi taxado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais depressivo do mundo. O Brasil é o país mais triste do mundo. O Brasil é o país que mais consome remédios ditos tarja preta. A ansiedade tem devastado a vida de muita gente. De muita gente. Então, manter-se em equilíbrio é necessário. Se eu quero ter uma vida cristã autêntica, abundante, vivendo em equilíbrio, eu não permito, isso depende de mim, que esses ladrões roubem a minha paz, que esses ladrões roubem a minha alegria. O crente moderado, amável, não faz nada em excesso. Ele não dorme demais, ele não dorme de menos, ele não come demais, ele não come de menos, ele não bebe demais, ele não bebe de menos, ele não estuda demais, ele não estuda de menos, ele não trabalha demais, ele não trabalha de menos. Ele é moderado. Ele mantém-se em equilíbrio. Ele não é extremado. Ele nunca é alegre demais, ele nunca é triste demais. Ele é equilibrado. Os extremos denunciam uma coisa em nós: desequilíbrio emocional. Falta de controle emocional. Desequilíbrio é ruim, é terrível,
Por isso, as Escrituras nos ensinam que se nós queremos ter uma vida vitoriosa em Cristo, nós precisamos lutar para nos manter o tempo todo em equilíbrio. Mas Paulo continua. E ele diz para nós que uma pessoa amável, que uma pessoa moderada, ou que a amabilidade, que a doçura, ela denuncia a nossa filiação. De quem você é filho? Ah, eu sou filho de Francisco. Não estou falando disso. Estou falando da sua filiação espiritual. De quem você é filho? Do Rei da Glória. Você é filho do Rei da Glória. Você é filho de alguém que conhece cada estrela pelo nome. Quantas estrelas tem apenas a Via Láctea? Trilhões. Só na Via Láctea. Deus, a pessoa do Senhor Jesus, que foi quem criou todas as coisas, segundo a sua palavra, conhece cada uma delas pelo nome. E ele nos diz que nós estamos protegidos nele. Se nós estamos protegidos nele, por que tememos? Nordestinamente falando, por que nos aperreamos? Se nós temos um Deus que é soberano. Queridos, nosso viver precisa ser um transbordar de graciosidade. Nós não temos com o que nos preocupar. Irmãos, como Jesus tratava os necessitados? Como Jesus tratava os marginalizados? Como Jesus tratava os fracos? Os mal cheirosos? Como Jesus tratava os desamparados? Você sabe a resposta. E é assim que você tem que tratá-los, que eu tenho que tratá-los, que nós temos que tratá-los. Ser assim, como Cristo, como o Senhor Jesus, gracioso, amável, moderado, é um privilégio. Mas é um privilégio daqueles que procuram viver perto dele. E, aliás, talvez 90% dos nossos problemas é porque nós não estamos perto o suficiente dele. E tomamos decisões erradas. E escolhemos de acordo com a nossa própria inteligência, achando que nós somos capazes, como se nós fôssemos completamente livres, como se nós fôssemos pessoas que têm a capacidade de decidir livremente por Deus e questões afins. E a Escritura nos diz, deixa muito claro, e uma boa teologia, que nós somos completamente depravados. Isso quer dizer o quê? Depravação total. Isso quer dizer o quê? Não que nós somos tão ruins quanto podemos ser, mas que todas as coisas, ou todas as áreas da nossa vida, da nossa psique, do nosso coração, do nosso ser, foram afetados pelo pecado. Portanto, quando você toma uma decisão, quando você faz alguma coisa, você sempre será tendencioso para o mal, porque a sua alma foi maculada pelo pecado. Você não é livre. Ser assim é um privilégio. É um privilégio daqueles que procuram viver perto do Senhor. E isto, viver perto dele, porque perto dele eu tenho a clareza, a profunda nitidez de quem eu realmente sou. De novo, eu não combinei absolutamente nada com Giovana, mas as músicas que foram cantadas aqui revelam quem nós somos. E quem nós somos? Pobre, cego e nu. Quem nós somos? Miseráveis. Quem nós somos? Desgarrados. Quem nós somos? Ou o que nós somos? Tu és pó e ao pó voltarás. Fica 6, 7 dias sem tomar banho, sem botar perfume, correndo no sol, que tu vai ter uma ideia quem tu és. Fica 5 ou 6 dias comendo sem lavar a boca, sem escovar os dentes e passar fio dental. Que aquele que está perto de ti perguntará: Jesus, será que eu casei com um defunto?
Porque nós achamos, irmãos, que somos muito especiais. É impressionante, mas nós somos pó. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Precisamos colocar na nossa cabeça que a amabilidade, que a doçura, que a moderação denuncia de quem nós somos filhos. Denuncia a nossa filiação. E por fim, por último, em quarto lugar, ser moderado, de acordo com o apóstolo Paulo, ser alguém amável, de acordo com o apóstolo Paulo, é ter a mente tranquila. Você tem a mente tranquila? Pastor, o que é ter a mente tranquila? É aquele cidadão, aquela cidadã, aquela pessoa que acolhe tudo com boa atitude. Tudo com boa atitude. Como assim? Eu vou dizer para você. É aquela pessoa que, sob provocação, age com mansidão. E está pronta, absolutamente pronta, para perdoar as ofensas que lhe são feitas. Uma pessoa de mente tranquila é aquela que expressa misericórdia ao julgar as ações dos outros, irmãos. Isso é tão sério, isso é tão grave, porque nós sempre estamos prontos para julgar as ações do outro. Mas e as nossas ações? Nós somos experts em criar filho dos outros, quando na verdade às vezes nem filho temos. Aquele menino mal educado, aquele menino birrento na minha mão ia ser perfeito. Será? Mas é impressionante como nós não exercemos misericórdia com as pessoas. A não ser que seja da nossa família. A não ser que seja alguém a quem a gente ama. Aí a gente exerce misericórdia. Mas se não for, o que o apóstolo Paulo quer dizer com mente tranquila? É aquela pessoa que sempre está disposta a ajudar. É o indivíduo, é a pessoa que tem suas paixões sob controle. Todo mundo tem paixão aqui. Não tem ninguém aqui que seja desapaixonado. As paixões variam. As paixões oscilam. As paixões mudam. Mas todo mundo tem algum amor apegado que esconde de mim, do seu esposo, da sua esposa, mas não esconde de Deus. E é impressionante como aquela pessoa que é moderada, ela tem essa paixão no coração, mas ela consegue manter sob controle. E ela diz, não, a vontade vai vir. Uma vez eu conversando com um rapaz, ele disse para mim, pastor, eu vou casar. Eu digo, coisa boa, louvado seja Deus. Pastor, estou doido que chegue logo. Eu digo, eu imagino, é bom casar. É, pastor, estou doido que chegue, porque aí quando eu casar e puder ter uma vida sexual com a minha esposa, eu vou parar de ser tentado. Eu disse, como? Você já comeu pitaia? Não. Que gosto tem? Não sei, eu digo exatamente. Você nunca comeu pitaia. No dia que você comer pitaia, e você gosta, se você gostar, é claro, você vai querer em toda feira de semanal querer comprar pitaia para comer. Porque você nunca sabia qual era o gosto da pitaia. Mas depois que você descobre o gosto da pitaia é bom. Então, quando você casar aqui e comer pitaia, você vai ser mais tentado ainda. Que você vai passar e ver uma pitaia rosada, aquela coisa linda, né? E abre no meio, ela é branquinha com aqueles pontinhos escuros dentro. Você saliva. Você jamais vai conseguir ludibriar a minha sogra se você oferecer dinheiro para ela. Mas se você oferecer uma manga, você consegue muitas coisas com ela. Porque nós temos paixões, irmãos, e precisamos mantê-las sob controle. Perceba, isto exige esforço. A santificação exige esforço.
Portanto, o que o apóstolo Paulo queria ensinar para aquele povo, e claro, por tabela, por meio do Espírito Santo de Deus para nós, que esse amor paciente, essa gentileza, essa disposição de abrir mão de direitos, você abre mão de direitos pelo outro. Tudo isso para preservar a paz. Não, eu estou certo, não abro mão disso não. Esse espírito não belicoso. O que é isso, pastor? Militante. Tem militante que é chato. Mas tem uns crentes que são militantes, que são chatos. Não seja militante, seja discípulo. Essa capacidade de regular no coração a ação a ser tomada. Tudo isso é moderação, tudo isso é amabilidade. Que refreia a expressão da indignação. Perceba como a Escritura é fascinante. A amabilidade ela é capaz de refrear a minha expressão de indignação. Eu vou ficar indignado. Irai-vos e não? Opa! Quem controla isso? Um coração amável. Um coração moderado. Um homem, uma mulher cheia do Espírito. Tudo isso é essencial para manter a paz dentro e fora da igreja. Tudo isso é essencial para você manter o seu casamento, para você manter a sua família, para você manter um bom relacionamento no seu trabalho. Uma pessoa doce e gentil desarma qualquer espírito faccioso. Porque você não sei. Por que você está gritando? A pessoa já, opa. Você está gritando por quê? Todos, dentro e fora da igreja, deveriam testemunhar a moderação de Cristo, presente na vida desses irmãos. Filipenses capítulo 5, capítulo 4, versículo 5 diz: seja a moderação, a amabilidade de vocês conhecida por todos. Este era o alvo de Paulo. Que aqueles irmãos fossem perfeitos em Cristo Jesus. Portanto, se você quiser ser crente, se você quiser ser cristão, se você quiser ser discípulo de Cristo, você precisa ser alguém moderado. Você precisa ser alguém amável. É pegar ou largar. Mas lembre-se, isso não vem como um passe de mágica. Ai, meu Deus, que bom. Senhor, me torna uma pessoa amável. Tim! Ai, estou vendo tudo rosa. Que maravilha. Ei, fulano, não, calma. Deus, isso não existe. Precisa de suor, sangue e lágrima. Jejum, oração e bufete na cara do cão. É isso que você precisa fazer. Não cai do céu. Algumas coisas não caem do céu. Você precisa desenvolver a sua santificação. E você o faz como? Sendo moderado. E você alcança a moderação como? Buscando a Deus. Se percebendo em algumas situações. E mudando. E deixando que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor até aqui. Você sabe, né, o que eu vou fazer hoje à noite? Você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou lhe desafiar. Quando eu termino uma mensagem, um sermão, e eu chamo você aqui à frente, não é para envergonhar você. Aliás,
Todas as vezes que alguém, inclusive diante do seu pecado, lhe envergonhar, ou usar o seu pecado para lhe envergonhar, essa ação nunca será de Deus. Porque Deus expõe o pecado para corrigir e não para desprezar. Se você não tem vivido uma vida moderada, se você não tem sido uma pessoa amável, se você não tem vivido assim, eu quero desafiar você, hoje à noite, a sair do seu lugar, e a vir até aqui à frente, e a dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não tenho sido a cópia que eu deveria ser. Eu não tenho sido o clone que eu deveria ser. Eu não tenho testemunhado do teu nome como deveria fazê-lo. Lembre-se, as palavras às vezes falam pouco, mas as ações e as relações e as reações dizem muito. Então nós vamos cantar um cântico agora. E quando nós estivermos cantando, eu queria que apagasse as luzes aqui da frente. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria desafiar você. Se você não tem sido essa pessoa doce, amável, eu queria que você, em nome de Jesus, pedisse perdão a Deus. Porque as palavras, os milagres, não são capazes de calar a falta de amabilidade.